Muito bem, muito bom dia, caríssimas e caríssimos. Sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos aqui para a nossa live das 7h30 da manhã, começando direito toda segunda-feira. E hoje vamos bater um papo aí sobre o tarifaço e a questão do risco contratual, o que pode vir a acontecer agora aí com a efetiva implementação dessa guerra tarifária, dessas mudanças tarifárias impostas pelo governo do Donald Trump, e como que isso pode repercutir dentro da cadeia contratual de empresas e pessoas no Brasil. Sejam muito bem-vindas, Sandra, Renata, quem mais está por aqui? Lúcia, Gerson, muito bom dia. Cacilda, querida, bom dia. Débora, muito bom dia. Carolina, Neide, bom dia. Ronald, bom dia. Vamos, pessoal, vai entrando aqui. Quem mais? Elizabeth também está por aqui. Elisa está por aqui. Elizabeth não. Valquíria também. Ana Lúcia. Sejam todas e todos muito bem-vindos. Então é esse o nosso tema, está aí fixado. Vamos falar do tarifaço e a repercussão disso aí nos contratos. A sugestão do tema veio no nosso grupo do curso de prática em direito contratual, a partir de uma matéria que foi publicada no jornal Valor Econômico, colocando ali a perspectiva de que contratos sejam impactados em razão dessa mudança significativa, uma mudança substancial na política tarifária para exportações brasileiras em relação aos Estados Unidos e, potencialmente, o inverso, caso o Brasil adote alguma medida de reciprocidade, a gente pode também ter aí um impacto importante nas importações vindas dos Estados Unidos. Alexandre, Angélica, Rafa, Lorena, vão se chegando. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas. Bom, sem mais delongas, como eu sempre faço, trabalhar aquela ideia da gente fazer uma contextualização e, a partir dessa contextualização, a gente tirar algumas conclusões, tá certo? Bom, primeiro, qual o contexto? Todo contrato que tem a sua execução programada para levar algum tempo, seja uma média duração, seja uma longa duração, todo contrato que a gente realiza hoje, cuja execução vai acontecer no momento futuro, está sujeito a que a gente... Espera aí que o meu suporte aqui está apertando o botão de áudio. Vocês estão me ouvindo bem? Só me confirmem, por favor, aqui que o suporte estava pressionando o botão e aí eu não sei se o áudio estava chegando ok para vocês. Ah, beleza, Neide. Então, ele estava me dando um aviso aqui, fiquei preocupado. Então, maravilha. Então, vamos lá. Toda vez que eu celebro um contrato, e esse contrato ele tem a sua execução prevista para o futuro, então seja um contrato de médio prazo, seja um contrato de longo prazo, eu tenho um risco, que é o risco de que as circunstâncias que existiam ao tempo da contratação, elas sejam modificadas. Então eu tenho um cenário hoje, as circunstâncias hoje, e esse contrato ele pode ser afetado por uma mudança dessas circunstâncias no futuro, no momento da execução, lá adiante, no momento de execução. E quando eu tenho essas alterações supervenientes das circunstâncias, essas alterações podem ou não afetar o contrato de uma maneira a tornar esse contrato excessivamente oneroso, às vezes até impossível dele ser cumprido. Então eu posso ter circunstâncias se alterando e, em razão dessas alterações de circunstâncias, o meu contrato se tornar mais oneroso do que foi planejado, a ponto de se tornar excessivamente oneroso, ou
ele pode se tornar até inexequível, dependendo do impacto que aquele acontecimento superveniente possa ter acarretado no âmbito da contratação. Então, todo contrato que eu celebro que tem duração, né, que ele se prolonga no tempo, ele está sujeito a que ocorram alterações de circunstâncias. Beleza. Como é que eu lido com essas alterações das circunstâncias quando elas, de fato, produzem esse tipo de impacto no meu contrato, a ponto de tornar o meu contrato excessivamente oneroso ou, até mesmo, em certas circunstâncias, impossível de ser executado? Eu vou atribuir responsabilidade para aquele que está descumprindo o contrato, que eu vou impor a ele cumprir ainda que com um ônus bem mais elevado. Eu vou permitir que esse contrato seja desfeito, resolvido, e vou isentar os contratantes de responsabilidade, vou só devolvê-los ao estado anterior. Ou eu vou impor uma revisão do contrato, renegociando esse conteúdo, ou então impondo uma revisão judicial dessa contratação para reequilibrar esse contrato. Qual o cenário que se vai aplicar? A verdade é que qualquer um desses pode ser o caminho, a depender da presença ou não de certos requisitos. Então, eu tanto posso ter como consequência um contratante sendo responsabilizado por aquela circunstância, por aquela impossibilidade contratual e tendo que responder em perdas e danos por isso. Eu posso ter um contratante que vai ser obrigado a cumprir o contrato, mesmo esse contrato tendo se tornado para ele mais oneroso, como eu vou ter situações em que um contratante vai ser liberado de responsabilidade ou vai ter direito à revisão desse contrato para reequilibrar os custos dessa contratação em virtude das alterações supervenientes. O que vai me dizer qual desses 4 caminhos será o caminho eleito para ser percorrido é o preenchimento de certos determinados requisitos que a legislação ou o contrato vão me trazer. Beleza? Então, esse é o cenário. E como que o tarifaço entra nesse contexto? O tarifaço entra nesse contexto porque muitos contratos serão impactados ou poderão ser impactados, seja de forma direta ou de forma indireta, pelo aumento abrupto das tarifas de importação e exportação envolvendo produtos brasileiros para os Estados Unidos. Como o percentual desse aumento pode ser muito expressivo, né? A gente tem aí hoje a previsão de um aumento de 50%, né? De uma tarifa de 50%, a imposição de uma tarifa de 50% para a entrada de certos produtos brasileiros nos Estados Unidos. Isso pode, evidentemente, impactar vários contratos diferentes. Os primeiros e mais óbvios são os contratos que envolvam a exportação de produtos brasileiros para os Estados Unidos. Os contratos que tenham, né, essa exportação, eles vão ser imediatamente impactados, já que isso acarreta imediatamente um aumento substancial no custo, 50% do custo inicialmente previsto só na parte tarifária, né, do imposto de importação americano. Além disso, eu tenho toda uma cadeia de contratos que podem ser impactados e contratos que não são relacionados diretamente à importação, mas que são impactados dentro da cadeia produtiva. Porque, vejamos, se com esse aumento tarifário existe, por exemplo, uma escolha do parceiro comercial norte-americano de não importar o produto brasileiro e importar o produto de um concorrente internacional que não esteja sujeito a uma tarifa dessa ordem de grandeza, vamos dizer, a questão da carne bovina. Vamos dizer que o importador norte-americano resolve, então, em razão do tarifaço, não adquirir a quantidade de carne brasileira que normalmente ele compraria ou que estaria previsto em uma certa contratação.
Então ele invoca a razão da mudança tarifária para não realizar aquele contrato ou para não adquirir aquela quantidade inicialmente prevista. Esse contrato entre o exportador brasileiro e o importador norte-americano, ele está diretamente impactado pela mudança tarifária. Ele está diretamente afetado ali e pode ser a justificativa para que esse contrato não seja cumprido ou que ele seja de alguma forma revisto em suas quantidades ou em seus preços. Só que, se eu tenho alterada, por exemplo, a contratação entre esse importador norte-americano e esse exportador brasileiro, essa carne que vai deixar de ser vendida para os Estados Unidos, ela vai impactar aqui a minha cadeia produtiva, porque aquele exportador brasileiro, ele pode então voltar-se para os seus parceiros comerciais internos e dizer, olha, eu tinha aqui uma expectativa de vender X toneladas de carne bovina para os Estados Unidos e essa contratação não vai acontecer ou essa contratação foi cancelada. Em virtude disso, eu não tenho mais condições de dar continuidade aos contratos internos, né, a essa cadeia produtiva que me dava aqui suporte. Então eu posso ter uma série de frigoríficos menores, eu posso ter uma série de produtores rurais, produtores de insumos para a atividade pecuária que poderão ser afetados por conta, né, de uma alteração superveniente num contrato do qual eles não participam diretamente, mas que indiretamente poderão, né, sofrer ali o impacto. Então, eu tenho uma questão contratual que ela é muito mais ampla do que apenas os contratos de importação e exportação. E é isso que eu queria pontuar primeiro com vocês. A gente não pode tomar nenhum caso que envolva alteração superveniente de circunstâncias, a gente pode tomar como sim ou não de forma categórica. O contrato foi impactado ou o contrato não foi impactado, não é algo que a gente pode responder sim ou não de forma abrupta. A gente tem que olhar o caso concreto e entender como, naquele caso concreto, se deu, se é que se deu, aquele impacto. Porque, como eu disse, um contrato pode não estar relacionado diretamente às tarifas aumentadas norte-americanas e, todavia, esse contrato ser de fato impactado pelas consequências do tarifaço. Né? Porque ele pode ter uma mudança substancial na cadeia produtiva por conta da quantidade exportada, por conta do custo dessa operação que pode ser impactada. Então, eu tenho que olhar isso sempre na perspectiva do caso concreto. Então, o primeiro ponto que a gente deve considerar de atenção é todo acontecimento, por mais que a gente possa querer enquadrá-lo na categoria de caso fortuito, de força maior, de fato do príncipe, aquelas categorias jurídicas que são extraordinárias, que gozam de um certo grau de imprevisibilidade. Essas categorias, elas nunca podem ser classificadas fora do caso concreto. Um determinado acontecimento, ele pode ser um caso fortuito para um tipo de contrato e ele ser uma situação ordinária do risco do negócio para o outro tipo do contrato. Então, eu não posso, a priori, dizer chuva é força maior. Impostos é algo que é um fortuito dessa contratação, porque eu vou precisar analisar no contexto daquele mercado, considerando aquele contrato, se aquele acontecimento é ou não é apto a ser considerado extraordinário, a ser considerado imprevisível e a ter, de fato, um impacto substancial sobre aquela contratação, ou tornando essa contratação inexequível, ou tornando o cumprimento das obrigações excessivamente oneroso. Eu vou ter sempre que fazer uma análise caso a caso, não dá para estabelecer um carimbo e dizer isso aqui é com certeza
caso fortuito, isso aqui é com certeza força maior, isso aqui é com certeza extraordinário e imprevisível. A não ser que eu esteja olhando o caso concreto, não existe uma categoria genérica que eu possa invocar. Isso ficou absolutamente consagrado nos julgamentos relacionados à pandemia de Covid de 2019. A pandemia de Covid-19 nos mostrou que, em que pese o fenômeno da pandemia pudesse ser considerado, sim, um fenômeno extraordinário e imprevisível para a maioria das relações, em alguns segmentos, aquele acontecimento foi considerado um acontecimento ordinário, ou em alguns segmentos, aquele acontecimento não causou um impacto que tivesse tornado o cumprimento da obrigação inexequível, nem mesmo excessivamente oneroso. Alguns mercados, inclusive, se beneficiaram economicamente daquele fenômeno. Então, para alguns mercados, alguns setores, o setor digital, por exemplo, foi beneficiado pelo fenômeno da pandemia. Então, nem para, né, mesmo acontecimentos gravíssimos, como foi a pandemia, a gente pode meter um carimbo e dizer isso aqui sempre será classificado de tal maneira ou de qual maneira, se eu não analisar as peculiaridades do caso concreto. Então, primeiro ponto de observação para a gente é: estamos diante de uma mudança tarifária substancial nas exportações brasileiras para os Estados Unidos, na iminência dos impactos desse tarifaço. Esses impactos serão uniformes? Eles vão acontecer de maneira igual em todo o setor econômico? Não. Pode ser que, para certos setores da economia, esse impacto possa ser até benéfico? É possível. Por exemplo, pode ser que determinado produto, por se tornar muito cara a exportação desse produto, ele acabe entrando no mercado interno, sendo escoado para o mercado interno e aumentando a oferta desse produto no mercado interno, alguns setores sejam beneficiados por essa maior oferta do produto, reduzindo os custos previstos com aquele determinado bem ou aquele determinado insumo. Então, uma coisa que pode ser muito ruim para um determinado segmento pode ser benéfico para outro segmento. Né? Então, se a gente carimba, isso aqui é com certeza tal coisa, e portanto, gera o direito de ruptura do contrato sem perdas e danos, ou gera o direito a uma revisão de contrato, mesmo que não convencionada, né? Mesmo que não voluntária, a gente pode produzir distorções e permitir oportunismos contratuais. Né? Nós vimos isso também quando da pandemia. Setores que estavam sendo, de alguma forma, beneficiados ou não impactados pelas circunstâncias da pandemia, mas que estavam tentando se beneficiar ou tirar um proveito de oportunidade, né, com base no que estava acontecendo genericamente. Então, vamos imaginar aqui a seguinte situação. Aliás, imaginar não, vamos pegar a situação concreta. Vários restaurantes foram muito prejudicados durante a pandemia, certo? Por quê? Porque precisaram fechar as suas portas, não puderam receber os clientes e ficaram sem receita. Evidentemente que esses restaurantes que não podiam abrir as suas portas tiveram problemas para cumprir suas obrigações, como, por exemplo, pagar o aluguel dos imóveis aonde esses restaurantes estavam estabelecidos. E, nesse contexto, vários contratos precisaram ser revistos, renegociados entre locatários e locadores. Justificável. A gente tinha um acontecimento extraordinário e imprevisível, impactando de maneira muito significativa aquele segmento e, por isso, justificando uma renegociação, uma revisão de valores dos aluguéis no período. Agora imagine que o restaurante ele não tinha atendimento ao público. Era a chamada dark kitchen, era uma cozinha industrial num imóvel comercial, mas que funcionava de portas fechadas, atendendo em delivery. E que essa atividade tenha, inclusive, aumentado durante a pandemia, o maior número de pedidos em delivery,
e aquele estabelecimento tenha continuado funcionando, apesar das medidas de restrição sanitárias, eles foram autorizados a funcionar em certa medida, e você teve ali um aumento de escala no atendimento dessas cozinhas. Esse locatário, embora também desenvolva uma atividade semelhante, que é de comida, de alimentação, a realidade dele diante do cenário da pandemia foi completamente diferente da realidade do restaurante que atendia diretamente o público no estabelecimento. Então, essa Dark Kitchen poderia, e muitos casos aconteceram, se aproveitar da oportunidade de que estava todo mundo pedindo revisão e renegociação de aluguel e também pedir uma revisão e renegociação de aluguel. E alegar ali que as circunstâncias da pandemia haviam afetado de forma extraordinária toda a economia e que eles, por isso, precisavam rever o valor do aluguel. E veja, são duas situações muito distintas. Em uma, de fato, há um comprovado impacto negativo e na outra, ao contrário, houve um impacto positivo, um aumento na escala de vendas, um aumento, inclusive, da lucratividade. Então, se a gente analisa tudo de maneira linear, carimbando de maneira universal os acontecimentos, a gente vai poder provocar distorções, e premiar oportunistas que se valham de um fenômeno aparentemente extraordinário e imprevisível no sentido de força maior, mas que naquele contrato não teve o impacto negativo previsto na legislação. Então a gente tem que sempre olhar com muita cautela. O mesmo vale para o tarifaço. O mesmo vale para o tarifaço. Eu posso ter setores que poderão vir a ser beneficiados pelas consequências desse aumento de tarifa. A gente não pode desconsiderar isso, porque embora à primeira vista nos pareça que os contratantes serão prejudicados, de um modo geral, por esse aumento abrupto e muito substancial das tarifas de importação, das exportações brasileiras para os Estados Unidos, pode ser que alguns setores se beneficiem justamente porque um efeito colateral desse tarifaço pode ser o aumento de oferta de um determinado produto para o mercado interno e que isso ocorra causando, por exemplo, uma redução no preço desse produto no mercado interno, e isso pode causar benefício para alguém. Isso pode trazer um benefício para alguém. Então, se em certa medida isso pode parecer uma piora, para outro segmento ou em outro contexto contratual, isso pode ser neutro ou pode ser um resultado positivo. Beleza até aí? Então, primeiro ponto, para a gente contextualizar. Nunca carimbem um evento como sendo força maior ou caso fortuito genericamente. Para fins de direito contratual, eu preciso contextualizar esse acontecimento à luz do caso concreto. Eu tenho que analisar se aquele acontecimento se enquadrará de fato como um caso fortuito ou como um evento de força maior no contexto do contrato que eu esteja analisando. Sempre. Qualquer tentativa de fazer isso de maneira generalista, eu vou correr o risco de misturar joio e trigo e acabar aplicando uma medida de proteção a quem não precisa de proteção naquele caso concreto ou a quem não merece proteção naquele caso concreto. Certo? Então, fixado aí o primeiro ponto. Vamos ao segundo ponto. O segundo ponto é: no direito brasileiro, vamos considerar que está causando impacto. Então, de fato, eu identifiquei no meu caso concreto que as mudanças tarifárias estão impactando negativamente no meu contrato, de forma direta, porque eu estou sendo impactado diretamente por uma quebra de contrato de importação e exportação, ou com um aumento da onerosidade de forma desproporcional do que era inicialmente previsto, ou eu estou sendo impactado de forma indireta. Eu estou dentro da cadeia produtiva impactada por essas quebras contratuais provocadas pelo aumento de tarifa.
Então, de forma direta ou indireta, identifiquei no caso concreto que houve essa alteração. Agora que eu identifiquei que houve essa alteração no caso concreto, a segunda pergunta que eu tenho que fazer é: isso fazia parte do risco previsível do negócio? Ou isto foi, de fato, extraordinário e imprevisível para aqueles contratantes? Então, uma vez identificado que, de fato, aquele acontecimento trouxe impactos negativos ao contrato, de forma direta e imediata ou de forma indireta, uma vez identificado o efeito negativo daquele acontecimento, a segunda pergunta que eu tenho que fazer é: este acontecimento era, para este cenário contratual, um acontecimento imprevisível e extraordinário, ou ele era ordinário ao risco do negócio? Beleza? Então tá. Podemos dizer que tarifas de importação e exportação são imprevisíveis no mercado internacional? Se nós estivermos reduzindo a pergunta à existência desse tipo de tarifa, a resposta é não, né? Se nós estivermos reduzindo a pergunta a existir ou não existir a tarifa, na tarifa de importação e exportação, são ordinárias, são comuns no mercado de importação e exportação. Quem atua em contratos desse tipo lida diariamente com tarifas de exportação e de importação. Então, eu não posso dizer que a existência de tarifas desse tipo seja algo extraordinário ao risco do negócio e absolutamente imprevisível ao risco do negócio. Então, eu já parto, no caso do tarifaço, de um desafio que é: o acontecimento em si não é um acontecimento extraordinário e imprevisível. O acontecimento, existência da tarifa. A existência de uma tarifação não é, por si só, extraordinária e imprevisível. Isso significa que a teoria clássica da imprevisão, ela aqui encontra um primeiro obstáculo. Porque a teoria clássica da imprevisão, que é a que vai autorizar ou não que a gente possa resolver ou rever esse contrato em virtude dessa alteração superveniente de circunstâncias, a teoria clássica da imprevisão, aquela que foi construída, né, ao longo do século XX, ao longo do século passado, a teoria da imprevisão, ela se apoia historicamente na imprevisibilidade e na extraordinariedade do acontecimento. Aquele acontecimento não poderia ser previsto, né, porque ele não era um risco mensurável, um risco ordinário, um risco visível daquele tipo contratual. E nesse caso a tarifa é um risco conhecido, é um risco ordinário, é um fator daquela contratação que é tido como um fator previsível. Certo? Então, eu tenho nesse contexto, um primeiro desafio. A teoria clássica da imprevisão, tal como ela foi construída no início do século passado, ela não resolve o nosso problema. Nós vivemos isso aqui no Brasil no chamado caso do leasing cambial lá em 1999, entre 1999 e o início dos anos 2000. Muita gente comprou bens de consumo, inclusive automóveis, usando o contrato de leasing atrelado ao câmbio, comprando carros no Brasil, veículos fabricados no Brasil, mas usando o leasing cambial como fator. E aí, quando houve uma mudança significativa no câmbio, muitos dos que procuraram o judiciário dizendo: olha, ficou excessivamente caro pagar as prestações desse leasing, porque houve um aumento abrupto do câmbio, muitos encontraram no judiciário a seguinte resposta: não é imprevisível e extraordinário a variação do câmbio em um contrato baseado em câmbio. A premissa era essa: se o contrato é baseado no câmbio,
a oscilação do câmbio não poderia ser tida como um fato que por si só fosse extraordinário e imprevisível. Naquele momento, surge na doutrina brasileira, e isso vai repercutir nos tribunais, a discussão sobre um outro viés, que era o viés da excessiva onerosidade superveniente como sendo ela o fato extraordinário e imprevisível. Não exatamente aquilo que causou a onerosidade excessiva, mas a própria onerosidade excessiva, o próprio desequilíbrio contratual provocado é que seria extraordinário e imprevisível àquele tipo de negócio. Ou seja, ao invés de eu focar na causa, eu passo a focar no efeito produzido por aquela causa. Em outras palavras, o judiciário começou a dizer o seguinte: as decisões começaram a ser reformadas e começou-se a construir, né, uma jurisprudência dizendo o seguinte: é possível aplicar a teoria da onerosidade excessiva, é possível promover a revisão de um contrato quando os efeitos produzidos por esse acontecimento foram efeitos extraordinários e imprevisíveis, ainda que o acontecimento em si fosse uma causa que, em tese, se poderia prever. Ainda que o acontecimento em si fosse algo que fosse previsível ao negócio. O acontecimento é previsível, mas os efeitos produzidos por ele é que extrapolam essa previsibilidade. Aí a gente volta lá para a questão dos contratos cambiais em 99, e aí a gente vai ver o judiciário construindo essa ideia, dizendo, olha, tudo bem que o contrato que tinha a variação cambial como critério de correção das prestações, o câmbio variar era algo que fazia parte do negócio, beleza. Só que o câmbio variou numa proporção muito maior e de maneira abrupta do que aquilo que era o histórico recente e que permitia prever. O que se permitia prever era uma coisa, por causa da política cambial que estava vigente antes, e o que aconteceu foi outra muito diferente. Os efeitos produzidos pela oscilação do câmbio foram muito diferentes do que aqueles que haviam sido imaginados no momento da contratação. Então, o que era extraordinário e imprevisível eram os efeitos, e previsíveis eram os efeitos causados por aquele acontecimento. Voltando isso para o recorte do tarifaço, num contrato de importação e exportação, eu dizer que a tarifa de importação ou a tarifa de exportação é imprevisível ou extraordinária, pode não caber, porque, de fato, faz parte desse tipo de negócio. Mas eu dizer que um aumento dessa ordem de grandeza, de forma abrupta, e nas circunstâncias que estão acontecendo, que isso, né, enquanto efeito, seria extraordinário e imprevisível, aí me parece que sim. Quando eu olho para o efeito produzido pelos impactos desse tarifaço no contexto das importações e das exportações, aí eu tenho a extraordinariedade e a imprevisibilidade. Não tanto na tarifa em si, no fato de existir uma tarifa, mas no modo como ela foi alterada, no modo como ela foi imposta, na proporção que ela está sendo imposta e na maneira abrupta como ela está sendo aí anunciada. Então, eu tenho um fator de extraordinariedade e imprevisibilidade que pode ser alegado até em contratos de importação e exportação, a meu ver, se eu olhar para o contexto dos efeitos. A existência por si só da tarifa seria algo previsível e ordinário a esse tipo de negócio. A forma e os efeitos produzidos pela ação do governo norte-americano é que entrariam aí no campo potencial da extraordinariedade e da imprevisibilidade. Na prática contratual, é muito provável que a maioria dos contratos dessa natureza, celebrados entre empresas brasileiras exportadoras e empresas norte-americanas importadoras, que esses contratos contenham uma cláusula
expressa para lidar com esse tipo de oscilação, que é a cláusula hardship. Então, a cláusula hardship é uma cláusula que prevê os mecanismos através dos quais os contratantes vão lidar com essa alteração superveniente de circunstâncias, já ali estabelecendo a possibilidade ou de um cancelamento do contrato ou de uma revisão das condições do negócio ante o impacto que essa modificação tarifária pode trazer para essa contratação. Então, o mais provável é que a maioria dos contratos de importação e exportação impactados diretamente pelo tarifaço contenham cláusula hardship de renegociação ou mesmo de resolução do contrato diante dessas circunstâncias. Entretanto, eu tinha dito lá no início que alguns contratos serão impactados de forma indireta. Então, não são contratos internacionais de importação e exportação, são contratos internos dentro da cadeia produtiva que pode ser impactado de forma lateral por essa alteração de circunstâncias. Porque eu altero o contrato principal e alguns contratos laterais acabam, de alguma maneira, prejudicados. No contexto desses outros contratos, aí provavelmente eu não tenha cláusula hardship. Eu não tenha cláusulas prevendo alterações de tarifas internacionais de importação e exportação como causa de possível ruptura ou de possível revisão de contrato. Eu não tenha mecanismos contratuais específicos para lidar com isso. Pode ser que nos contratos internos, aluguéis de galpão logístico, contratações de afretamento de caminhões para transporte de produtos entre os locais de produção e os portos, por exemplo, cadeias de mão de obra, de fornecimento de mão de obra terceirizada, vários elementos dessa cadeia produtiva que não estavam diretamente relacionados à importação e exportação podem não ter nenhuma previsão, e é muito provável que não tenham, nenhuma previsão relacionada a tarifas internacionais de exportação. Porque como eles lidam com o mercado interno, não previram isso dentro do seu contrato. Não tem uma maneira, um mecanismo contratual específico para lidar com isso. E aí, nesses contratos que eu não tenho impacto direto da tarifa, é indireto, é reflexo, e eu não tenho cláusula específica para lidar com esse problema, esses contratos provavelmente vão reclamar do judiciário uma atenção especial. E vão exigir do Poder Judiciário que lide com esses casos e avalie em quais circunstâncias esses contratos merecem ou não merecem ser revistos ou serem resolvidos nos termos do artigo 478 do Código Civil, resolução do contrato por onerosidade excessiva superveniente. Ou do 393, inexequibilidade do contrato, sem perdas e danos, sem culpa, por ocorrência de caso fortuito ou força maior. Nesses contratos, a gente vai ter um desafio, portanto, mais significativo, porque a gente vai lidar com relações contratuais afetadas de forma indireta e que provavelmente não previram cláusulas específicas nesse sentido. E aí, eu vou ter, novamente, que olhar o caso concreto, analisar como se dá esse impacto naquela contratação. E aqui eu tenho um desafio a vocês. O desafio aqui é o seguinte. Vamos imaginar que uma determinada empresa brasileira exportadora de carne bovina tenha alugado frigoríficos para armazenagem da quantidade de carnes que vão ser exportadas. Então ela aluga os galpões frigoríficos para armazenagem da carne bovina antes delas serem exportadas para os Estados Unidos. Nós temos um contrato no Brasil, um contrato de locação, digamos que esse contrato de locação é um contrato de 60 meses, ele está em plena vigência e ele tem um aluguel que está calculado de acordo com a média do mercado. O valor do aluguel não é acima da média do mercado para metros quadrados locatícios na região onde esses galpões estão situados. Então eu tenho um contrato de locação que está em plena vigência e que tem ali um aluguel que está dentro do valor de mercado.
E aí esse exportador sofre, em função do tarifaço, uma ruptura do contrato de exportação. O importador norte-americano, que tinha uma previsão de compra de uma certa quantidade de toneladas de carne bovina brasileira, anuncia que vai invocar ali a cláusula hardship do contrato e vai resolver essa contratação, vai deixar de adquirir aquela quantidade de carne bovina por conta desse acontecimento superveniente, de efeitos ali extraordinários. Digamos que esse exportador brasileiro, então, tem um cancelamento substancial do seu contrato de exportação. Esse exportador brasileiro não precisa mais daquela quantidade toda de frigoríficos alugados para armazenagem da carne bovina, porque não haverá mais necessidade para ele de adquirir essa carne bovina no mercado nacional para enviá-la para o exterior. Então, nesse momento, pode acontecer o seguinte: esse exportador, impactado pelo cancelamento do contrato de exportação, ele quer, então, resolver o contrato de locação. Será que ele pode invocar, para resolver o contrato de locação, a resolução por excessiva onerosidade? Ou invocar, para resolver o contrato de locação, que o contrato se tornou inexequível em virtude daquele acontecimento extraordinário que seria lá o tarifaço imposto pelo Trump? Me digam aí, o que vocês acham? Esse contrato de locação comercial do frigorífico teria sido impactado no seu equilíbrio contratual, valor do aluguel versus metro quadrado, a ponto de justificar a incidência do artigo 478 do Código Civil, resolução do contrato por excessiva onerosidade superveniente, ou mesmo uma resolução por impossibilidade? Quando a gente olha o contrato de locação, pode, bunkeragem, frete, sim, o frete marítimo também pode ser incluído aí nessa lógica. A gente pode ter uma cadeia de acontecimentos que vão ser impactados. E aí, Homero, é ótimo você trazer a questão, por exemplo, do frete marítimo ou do aluguel de galpões no porto, por exemplo, né, de containers e de contratos envolvendo ali a armazenagem de bens que vão direto para a exportação, porque isso vai ter impacto diferente. É excelente porque a gente vai conseguir aqui fazer uma boa diferenciação. Quando eu tenho um contrato de locação comum, eu aluguei aquele imóvel onde eu opero um galpão frigorífico para armazenagem de carne bovina. Mas é um contrato de locação normal. Esse contrato de locação normal, embora o uso do imóvel esteja sendo para estocagem de carne bovina destinada à exportação, aquele contrato de locação, ele não está diretamente relacionado ao contrato de exportação e importação. Então, a priori, o que esse locador vai dizer é o seguinte: eu te aluguei o imóvel, eu disponibilizei a você a posse desse imóvel, e o que você vai armazenar ali não é problema meu, ou o sucesso ou insucesso da sua atividade econômica desenvolvida dentro ou como apoio nesse imóvel também não é um problema diretamente meu. Eu estou disponibilizando a você a posse do imóvel, eu estou disponibilizando a você a posse do imóvel por 60 meses, e o aluguel que eu estou te cobrando está dentro dos parâmetros de mercado. Se você usava esse imóvel para armazenar bens que seriam exportados e teve problema com a sua exportação, isso não é algo que guarde relação de risco com a minha propriedade imobiliária e com o meu negócio de aluguel de imóvel. Então, para esse contrato, por exemplo, dificilmente eu vou ter aqui o reconhecimento da teoria da imprevisão ou da teoria da excessiva onerosidade superveniente ou do argumento da força maior
para justificar que esse contrato de locação seja rescindido sem consequências. Uma rescisão pura e simples, sem culpa e sem multa. O mais provável aqui, né, é que este contrato, se o locatário quiser encerrá-lo mais cedo, porque não vê mais utilidade na manutenção desses frigoríficos, seria uma rescisão padrão, usando o artigo 4º da Lei de Locações, ou seja, pagar a multa proporcional e encerrar o contrato antecipadamente. Ou, se quiser manter o contrato de locação vigente, continuar pagando o aluguel mesmo sem ter o uso que inicialmente se destinaria. Pode ser que esse locador, por uma questão de boa-fé e no interesse de manter esse locatário no imóvel, tope uma redução desse aluguel durante um período, compreenda aquele momento e entenda que vale a pena negociar com esse locatário, para manter esse locatário lá. Pode ser que esse imóvel tenha características específicas que, se ficar vazio, ele possa demorar a ser ocupado por terceiros. Então, esse locador pode entender que é vantajoso negociar um aluguel abaixo do mercado, ou ficar recebendo um aluguel menor durante um período. Mas isso é uma questão negocial, não exatamente aquele estado de sujeição que a gente vai encontrar no 478, que é a possibilidade de impor à outra parte uma redução ou uma resolução de contrato, mesmo contra a sua vontade. Por quê? Porque esse contrato não tem na sua pauta de equilíbrio entre prestações, uso da coisa, valor do aluguel, a premissa da exportação. A exportação ali é uma consequência indireta, né? É um efeito acidental, ele não é essencial desse negócio, né? Ele é um elemento acidental. Ele está afetando uma das partes, mas não exatamente o equilíbrio das prestações. Ele está afetando a capacidade de uma das partes de manter o interesse no imóvel locado. Mas isso não tem a ver exatamente com a balança de prestações da locação em si, que permanece aqui inalterada. Agora, e no frete marítimo, e no container, por exemplo, que eu estou ali alugando para fins específicos de exportação, esses eu tenho. Os fenômenos relacionados à exportação e importação são fenômenos diretamente relacionados a esse tipo de negócio. Ali é mais fácil eu trazer a teoria da imprevisão para dentro desse negócio, ou a teoria da excessiva onerosidade, né, superveniente para dentro desse negócio, e dizer, olha aqui, a finalidade específica desse contrato é o afretamento de embarcações, por exemplo, para levar essa carne bovina brasileira para os Estados Unidos. Em razão do cancelamento desses contratos, esses fretes se tornarão desnecessários, não mais terão utilidade. E aí aqui eu consigo dizer o seguinte, olha, aqui houve uma perda de função para o contrato específico, porque esse contrato tem essa natureza diretamente relacionada. Então veja que os impactos podem ser múltiplos, podem atingir uma série de relações contratuais indiretas, e nem todas, e nem em todas elas, será fácil estabelecer um direito à revisão ou à resolução desse contrato sem perdas e danos. Nem em qualquer, não serão em todas as relações contratuais impactadas que a gente conseguirá de fato preencher os requisitos legais para uma possível resolução ou revisão contratual. Porque é preciso que isso cause, uma excessiva onerosidade, uma desproporção manifesta no próprio custo-benefício do contrato. É preciso que isso torne, de alguma forma, excessivamente oneroso ou mesmo inexequível o objeto ou a finalidade combinada própria daquele negócio, para que eu possa isentar os contratantes das consequências e das responsabilidades. Ou ter cláusulas que prevejam, expressamente esse tipo de risco para aquele negócio, o que eu não necessariamente vou ter em toda a cadeia produtiva. Vão ter contratos em que eu vou conseguir estabelecer esse nexo de causalidade e vão ter contratos em que eu não vou conseguir estabelecer esse nexo de causalidade. Por isso que a matéria do valor econômico, corretamente, chama a atenção para o fato de que
será necessário que esses contratos sejam analisados por advogados que conheçam dessa matéria de forma aprofundada, que consigam fazer uma análise dos impactos e uma construção de nexo de causalidade que permita que essas regras sejam aplicáveis àquela contratação, e magistrados capacitados ou apoiados por peritos, né, que sejam capazes de entender, de compreender os impactos desse tarifaço na cadeia produtiva, porque eles podem não ser óbvios e eles podem necessitar ali de uma justificação mais robusta. De eu ter que trazer, né, ali todo o caminho de consequências, né, dessas mudanças tarifárias, como é que isso impacta nesse contrato, e se ao impactar nesse contrato, se isso impacta de forma subjetiva, afetando apenas aquele contratante na sua atividade econômica pura, mas não o contrato em si, porque o contrato permaneceria em equilíbrio interno contratual, ou se de fato aquilo seria um elemento de risco desse negócio e que por isso aquele impacto é um impacto ao negócio e não apenas ao contratante. Não é algo que afeta apenas aquele exportador, mas é algo que afeta aquele contrato, porque aquele contrato teria nos custos de importação e exportação um risco inerente. Tá? Deixa eu ter uma pergunta aqui. Professor, certamente tarifas de 50% inviabilizam o comércio, mas se a tarifa for de 15%, ainda causa perdas financeiras grandes. Com 15% poderia ser alegada excessiva onerosidade, uma vez que era 2%? Maravilha, excelente pergunta. A questão aqui é ALX, aí eu não sei exatamente, né, Axel Draw, talvez aqui. Vamos lá. Essa é uma excelente colocação para ver como isso não é simples. 2, 15, Alexandre. Valeu, Alexandre. Vamos lá. Então, vamos lá, Alexandre. O que acontece? Eu não posso carimbar novamente aqui carimbos a priorísticos em cima de percentuais. 50 é, 15 não é, 2... Por quê? Porque o impacto que vai tornar excessivamente oneroso ou não é de acordo com o equilíbrio econômico-financeiro daquele contrato ou daquele mercado. Então, se eu tenho um mercado que opera, por exemplo, com uma margem de lucro de 10% sobre o valor da operação e uma tarifa prevista de 2%, se a tarifa aumenta para 15%, ela consome a minha margem de lucro e pode levar esse contrato a prejuízo. Um prejuízo não absorvível pela margem de lucro. Então, nesse caso, eu conseguiria demonstrar que essa alteração tornou esse contrato excessivamente oneroso. Beleza? Agora, se, por exemplo, eu tenho uma margem de lucro que é de 80%, a minha tarifa hoje é de 2% e ela aumenta para 15%, pode ser que esse aumento de 2 para 15 não gere excessiva onerosidade, tornando proibitiva a continuidade dessa contratação. Porque a minha margem de lucro, embora diminuída, continuaria robusta a justificar a continuidade dessa operação de maneira inalterada. Então, o percentual de 2, a variação percentual de 2 para 15, ela pode ser algo que eu vou considerar uma causa de uma excessiva onerosidade num contrato, mas pode não ser uma causa de excessiva onerosidade num outro contrato, porque depende do peso que essa tarifa tem na composição do meu custo e como que isso vai afetar a minha margem de lucro. Tá certo? Então pode ser que no contexto do meu contrato, essa variação de 2 para 15 não chegasse a gerar uma excessiva onerosidade. E o mesmo poderia valer até para 2 para 50. Embora eu ache mais difícil que 2 para 50 e não tenha, né, um impacto significativo. Mas eu também posso dizer, olha, os 50% aqui não inviabilizam a operação porque o impacto desses 50% no todo e na minha margem de lucro não torna esse contrato
inviável. O que eu tinha era uma margem de lucro muito alta que agora foi em parte consumida. Então, vai depender muito das circunstâncias do caso concreto. Mas sim, se eu pego um contrato que tem uma margem justa, justa no sentido de apertada ali, já qualquer oscilação pode ser impactante o suficiente para tornar esse contrato desproporcional. E aí vem o segundo desafio, né, Alexandre, que é o seguinte: como é que o magistrado vai receber essa informação? Com qual viés cognitivo ele vai interpretar essa informação? Se ele enviesar essa informação a partir de uma premissa da vida dele que não tem nada a ver com aquele negócio, isso pode atrapalhar bastante, porque ele pode olhar e falar assim, ah, não, mas de 2 para 15 era algo previsível e ordinário e que, portanto, você vai ter que absorver o prejuízo porque o prejuízo fazia parte do teu negócio. Se você não queria ter que lidar com esse risco de prejuízo, você tinha que ter colocado uma cláusula de repasse automático de aumentos tarifários. Porque eu poderia ter essa cláusula no meu contrato, né? Eu poderia ter uma cláusula no meu contrato dizendo o seguinte, que os aumentos de tarifa de importação serão repassados à outra parte na medida em que eles aconteçam. Né? Então, o magistrado pode dizer isso. Não, olha só, de 2 para 15 é algo ordinário, no viés cognitivo dele, para ele aquilo é ordinário, e que por isso deveria ter sido previsto, e se não foi previsto, o risco do negócio. Então a gente tem que tomar muito cuidado como a gente endereça isso. Né? Demonstrando, e o ideal é fazer isso, né? Demonstrando como é que está composto o custo daquele contrato e por que aquela variação tarifária ela gera um impacto extraordinário não previsto naquela contratação, efeitos nocivos, deletérios desse contrato que não seriam riscos previamente assumidos e que por isso caberia ali uma revisão dos termos do contrato ou mesmo, dependendo das circunstâncias, uma resolução contratual. Então não dá para a gente carimbar nem no percentual o que seria um percentual aceitável, o que não seria um percentual aceitável. Se eu não olhar para o contexto do contrato, isso é muito complexo. Vamos pegar um contrato aqui de combustíveis, de revenda de combustíveis, né? Postos de gasolina. A margem de lucro nos postos de gasolina é muito pequena. Ganha-se no volume, mas a margem individual por litragem é percentualmente baixa. Se eu tenho um aumento expressivo numa tributação nesse tipo de produto, né, improvável que algum revendedor conseguisse levar adiante a contratação absorvendo esse aumento tributário sem repassar ele no seu preço. Por quê? Porque a margem de lucro é muito baixa e não comporta essa variação. Né? Qualquer variação tarifária ali para mais costuma impactar de forma muito significativa o negócio. Então, eu tenho que olhar o tipo de negócio, entender como aquilo impacta no custo-benefício daquele contrato, como é que aquilo desequilibra economicamente aquela contratação, para aí poder demonstrar se isso causou ou não causou excessiva onerosidade e olhar para aquele acontecimento e dizer, esse acontecimento aqui, ele era extraordinário e imprevisível, ou ele até era ordinário e previsível, mas ele produziu um efeito extraordinário e imprevisível, porque produziu um efeito fora do contexto histórico. Né? Então eu pego ali um arco histórico, faço uma análise dos últimos 10 anos, dos últimos 5 anos, dependendo do mercado, e digo, olha, está aqui, nesse recorte não se poderia, né, ter previsto esse impacto. Esse impacto aqui ele é extraordinário e imprevisível. Então, provavelmente a gente vai observar uma busca pelo judiciário, ou pelo menos uma busca entre as partes por uma renegociação de contratos, na medida em que a cadeia produtiva possa ser impactada por essa mudança tarifária. E a gente vai ter que ter o discernimento para olhar cada caso concreto, avaliar como é que se deu o impacto naquele caso, se ele é um impacto apenas sobre um dos contratantes ou se ele é um impacto sobre o próprio contrato em si. Se ele foi capaz de gerar esse desequilíbrio por um acontecimento realmente extraordinário e imprevisível, ou pelo menos de efeitos extraordinários e imprevisíveis, ou se aquilo seria considerado um risco
previsível e ordinário do negócio, portanto, teria que ser suportado pelos contratantes no âmbito das suas contratações. Sendo as tarifas médias praticadas pelo Brasil de 12%, o juiz poderia arguir que não caberia em função do equilíbrio tarifário. Exatamente, perfeito. Se eu tenho em média 12% e ali eu tinha uma tarifa específica de 2% e há um aumento para 12%, o juiz poderia interpretar que ali não haveria a extraordinariedade, a excepcionalidade a ponto de justificar uma revisão ou resolução de contrato. Porque ele poderia arguir justamente que, diante desse cenário praticado por vários outros países, os contratantes poderiam ter previsto e provisionado isso, ou através da própria provisão no preço, ou através de cláusula expressa que reforçasse o seguinte: esse preço valerá enquanto a tarifa for de 2%, mas se a tarifa for elevada, essa elevação será repassada ao preço do contrato. A falta de uma previsão contratual específica sobre essa mudança tarifária, num caso de 2 para 12 ou de 2 para 15, pode ser aí um fator complicador para quem não previu isso no contrato. Porque o juiz pode perfeitamente olhar para as tarifas médias praticadas no âmbito dos contratos de importação e exportação e dizer, olha, essa experiência, essa tarifa de 12 ou de 15, ela não é inesperada e desconhecida, ela é habitual em vários cenários, isso acontece. Né? Então, é sempre muito delicado a gente lidar com alterações supervenientes das circunstâncias contratuais, porque não é qualquer alteração superveniente que vai autorizar uma modificação no contrato, ou obrigar a outra parte a uma renegociação, ou mesmo autorizar uma resolução sem perdas e danos. Por isso que é muito importante a gente considerar dois momentos. O momento ex ante e o momento ex post. E aí eu queria aqui fechar com essa ideia, essa nossa live, que é o seguinte. O momento ex ante é quando eu penso nesses acontecimentos no ato de contratar, quando eu estou elaborando o contrato. E aí no momento da elaboração do contrato eu penso na possibilidade de tarifas serem alteradas. Tarifas serem aumentadas ou serem abruptamente reduzidas, e aí as partes contratantes, levando em consideração esse cenário, que é até certa medida previsível, eles introduzem no contrato mecanismos automáticos de renegociação, né, de revisão desse contrato, ou mecanismos de pleitos, né, provocação de pleitos. Circunstâncias através das quais um dos contratantes poderá fazer um pleito de renegociação ao outro para revisar os valores contratados. Então eu poderia ter no meu contrato uma cláusula dizendo, olha, se a tarifa de importação ou exportação for reajustada, esse reajuste será repassado como um gatilho automático para o contrato. Ou ele não será repassado como um gatilho automático, mas as partes se obrigarão a uma renegociação de valores para absorver aquela mudança tarifária. Então, aqui eu pensei nesse risco ex ante, negociei esse problema no ato da contratação, as partes entraram em acordo no critério, eu introduzi, por exemplo, uma cláusula hardship ou uma cláusula de reajuste, uma cláusula de changing law, né, quando a lei mudar, essa mudança legislativa obrigará as partes a reverem as condições do contrato. E aí eu negociei isso antes, evitando que eu tenha surpresas futuras. A surpresa até vai haver, mas eu já tenho ali a solução. Ou eu posso ter que lidar com isso depois. Eu não pensei isso antes, a negociação antes foi difícil, a negociação antes foi truncada, ou as partes não puderam prever acontecimentos naquela ordem de grandeza, então não se preocuparam em introduzir ex ante uma cláusula, e aí vão ter que lidar com isso ex post. E como se lida com isso ex post? Com esses problemas que a gente está falando na live de hoje. Eu vou ter que lidar primeiro definindo se aquilo era previsível ou imprevisível, se aquilo fazia parte ou não do risco do negócio, se aquele impacto é capaz ou não de gerar excessiva onerosidade no âmbito do próprio contrato, ou se ele vai apenas causar um desequilíbrio na vida de um dos contratantes, mas não no contrato em si. Eu vou ter que lidar com uma série de variáveis
ex post, inclusive a maneira como o judiciário vai interpretar aquele acontecimento. Então, quando eu não penso nisso antes e não negocio isso antes, eu me sujeito a variáveis interpretativas depois, a ter um ônus da prova muito maior depois, de provar se esses requisitos estão realmente presentes e se eu tenho o direito à resolução ou à revisão desse contrato em virtude daquele acontecimento. Então eu vou estar jogando isso para um certo nível de sorte. Há quem defenda essa solução ex post por ela ser, às vezes, mais barata. Porque se eu ia discutir isso ex ante, o preço podia ficar mais caro, o contrato podia ficar mais difícil. E aí eu deixo isso para o futuro, para que, se e quando acontecer, eu resolver. Há quem defenda esse modelo de gestão, né? Agora, é um risco, né? Toda vez que eu deixo essa solução ex post, eu deixo essa solução para um futuro incerto, né? Para sei lá como que isso vai ser resolvido no futuro. Última observação. Seria possível eu adotar um meio termo? O que seria o meio termo? Ao invés de eu repassar automaticamente o aumento de tarifa por meio de uma cláusula, reajustando automaticamente os preços do meu contrato, ou deixar completamente em aberto e deixar para ser resolvido isso no futuro, eu poderia adotar um meio termo. Qual seria o meio termo? É estabelecer, né, um hedge, uma marcação. E estabelecer com a outra parte o seguinte, olha, se a variação se der até tantos por cento para mais ou para menos, as partes concordam em suportar essa variação. Então, se variar até, sei lá, 20%, 10% para mais ou para menos, as partes aceitam essa variação como risco ordinário do negócio. Mas, se a variação exceder a esse percentual, aí então a premissa para uma revisão contratual estará preenchida. As partes podem então definir o que seria excessivamente oneroso para o contrato, ao invés de fazer uma cláusula de reajuste automático. Qualquer aumento vai ser automaticamente repassado, que às vezes é difícil de negociar porque a outra parte quer também um pouco de segurança. Ou deixar isso completamente em aberto para ser resolvido depois por um judiciário que pode pensar de forma diferente, eu posso fazer aqui o que é uma premissa, que é o que é excessivamente oneroso para este contrato. As partes podem dizer o que elas consideram excessivamente oneroso para justificar uma revisão? Podem. O artigo 421-A do Código Civil diz expressamente que as partes podem eleger os seus critérios próprios de revisão. Então, eu posso dizer no meu contrato o seguinte, a tarifa é 2%. Se ela aumentar até 10%, o contrato não será alterado. Mas se o aumento for superior a 10%, então haverá gatilho por uma renegociação. Então eu posso estabelecer que excessivamente oneroso será o reajuste tarifário, o impacto do reajuste tarifário que aumente, né, para além de 10%. Mas que até 10% é considerado aceitável, risco do negócio. A gente pode fazer esse tipo de balizamento do que seria ou não excessiva onerosidade para os fins daquela contratação. Beleza? Maravilha. Então, vimos aí que possivelmente, potencialmente, temos muito trabalho pela frente, já que os contratos impactados não são apenas aqueles óbvios de importação e exportação, mas todos aqueles que, de forma indireta, dão suporte a contratos de importação e exportação e que também poderão vir a ser igualmente impactados. Mas lembrando que nem todo impacto vai ser necessariamente negativo ou nem todo impacto será necessariamente visto como extraordinário e imprevisível. Então, muita atenção em relação a isso. Beleza? Gente, vou encerrando por aqui a live de hoje, agradecendo a participação de todos e vamos começar direito mais esta semana. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.